Bom, boa tarde. Vamos iniciar a nossa atividade, a mesa da tarde. E tem como temática movimentos sociais e políticas públicas. Então, queria agradecer a presença de todos e todas nessa terceira sessão do nosso seminário. E seminário Democracia, Participação, Movimentos Sociais e Cidade. E queria também agradecer a Mônica e o Frederico pela terem aceito o convite para participar dessa mesa e, na verdade, dar continuidade a um debate de reflexão e de resultados, de investigação sobre as relações entre movimentos sociais e políticas públicas, que tem sido um dos temas estruturantes do campo de estudo de movimentos sociais pelo menos nas últimas décadas no país. Então, o professor Frederico Machado é professor aqui da URGS, da Saúde Coletiva, e a professora Mônica Dalbor é professora da Unicinos, e que vão, enfim, então, fazer as apresentações nessa tarde. Então, os professores vão fazer as apresentações e depois a gente vai abrir, então, para um debate, para uma discussão, com a participação de todos. Então, bom. Então, seguindo a ordem, não sei da onde, mas do cartaz. Do cartaz. Autoridade cartaz. Autoridade cartaz. Vamos começar então com a apresentação do Frederico. Eu queria agradecer o convite. É sempre bom a gente ter a oportunidade de divulgar esse livro que a gente faz, né? Um diálogo com o pessoal da sociologia. Eu vou tentar apresentar os resultados de algumas pesquisas que eu me envolvi nos últimos anos e que a última, que vai ser mais para o final da minha fala, é uma pesquisa que a gente tem desenvolvido agora no Laboratório de Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde, lá do PPG de Saúde Coletiva, e que eu tenho tido a oportunidade também de dialogar um pouco dessas conclusões com o pessoal do GEPAS, coordenado pelo Marcelo. Tem sido um espaço interessante para a gente debater essas questões, a gente tem se agregado ali para debater. Eu vou pedir licença para ler. Nomeei a minha fala como Políticas Públicas e Movimentos Sociais entre o paradoxo autonomista e a segmentação identitária. Eu espero que até o final fique claro esse título meio esotérico que eu criei aqui. Bom, uma ampla bibliografia tem apontado que no Brasil, nas últimas 3 décadas, os movimentos sociais do Estado deixaram de assumir relações prioritariamente de confrontação para desenvolver parcerias e diálogos que culminaram em uma aproximação crescente e contínua entre essas duas esferas da política. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a noção de democracia se torna um valor universal no âmbito das relações internacionais, produzindo um discurso político global que impede os governos a assumirem determinados valores democráticos. Neste contexto, a sociedade civil organizada ganha importância para as estratégias de governo e para a administração pública. As ONGs, que culminaram com o que alguns autores chamaram de onguismo, é uma marca do início desse período, sobretudo durante a década de 90. Entretanto, devemos considerar que essas parcerias se referem a determinadas frentes de participação e são concomitantes a formas de repressão e criminalização de movimentos sociais, sugerindo que essas relações são mais complexas, não são simplesmente uma aproximação, uma relação cordial. Os debates sobre a criminalização dos movimentos sociais denunciam ações governamentais que assumem a tarefa de reprimir e silenciar formas de participação e enfrentamento político que são incompatíveis com esse modelo, e agora eu cito uma frase da Ruth Cardoso, com este modelo mais moderno e mais adequado de gerenciar as políticas públicas. Essa frase eu faço questão de grifar e citar a autora, porque eu acho que é muito expressiva do ideário governamental daquele momento, assim, de que essa é uma forma mais moderna, mais arejada de estabelecer relações das políticas públicas com os movimentos sociais. A partir do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa aproximação entre Estado e sociedade civil se amplia, com fortes investimentos em arranjos institucionais de participação.
Para termos ideia, entre 2003 e 2010 foram realizadas 74 conferências nacionais sobre 40 temas diferentes que, segundo dados oficiais, abre aspas, mobilizaram diretamente mais de 5 milhões de pessoas em cerca de 5 mil municípios brasileiros. É gente pra cacete. 2,5% da população, né? São lideranças políticas que estão participando desses espaços, né? Isso não é trivial. Além disso, no âmbito federal, foram criados 18 novos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas e 15 foram reformulados, dados de 2010. Apesar do ímpeto participacionista, o que historicamente fez o Partido dos Trabalhadores aquele que melhor incorporou na administração pública e mesmo discursivamente o híbrido entre democracia representativa e participativa, entre outros princípios, da Constituição que se recusou a assinar, é importante ressaltar que as ações repressivas contra muitos movimentos sociais não se tornaram exceção. Cabe ressaltar ainda, para os propósitos desse texto, que embora os governos petistas não possam ser classificados como neoliberais de forma simplista, cumpriram boa parte dessa cartilha. Entretanto, se na década de 90 as ONGs eram um modelo prioritário, agora outras formas de legitimidade pública dos coletivos passam a transitar nas fronteiras estatais. O debate sobre quais atores coletivos alcançam legitimidade no âmbito das políticas públicas e discursos governamentais reforça a importância de analisarmos as estruturas de oportunidades políticas, pois o entorno político oferecerá incentivos para que se organizem determinados tipos de atuação coletiva, formas de interação e pautas políticas em detrimento de outras, a partir das expectativas de êxito e fracasso abertas pelo sistema político. As transformações na relação Estado-sociedade remetem ao perfil do PT, mas também se dão como resposta aos problemas do modelo Estado-nação no contemporâneo e sua dificuldade em garantir a soberania frente aos processos macrosociais globais, por um lado, e frente à proliferação das identidades, por outro lado. Clausewitz analisa esse processo como uma crescente dissociação entre as estruturas sistêmicas relacionadas à política e à economia e as estruturas geradoras de identidades culturais, de sentimentos de pertencer e de entusiasmos coletivos. Deste modo, a legitimidade estatal está relacionada ao gerenciamento de processos de mobilização de identidades por parte do Estado, pois encena a adequação e o pertencimento dos diversos grupos sociais a um projeto relativamente unificado de nação. Se os sentimentos nacionalistas entram em crise, vai ser a proliferação desses pontos de mobilização de identidades por parte do Estado que vai produzir essa ideia, né, de um governo que representa um projeto de Estado-nação. Além disso, a diminuição do poder do Estado e a interdependência entre países implicam um enfoque administrativo que tende à racionalização da política. Assim, a mobilização de identidades e sua inclusão segmentada se tornam necessárias para o Estado. Nessa perspectiva, como resposta a uma estrutura de oportunidades políticas participacionista, os movimentos sociais tendem a buscar o monopólio de narrativas e o monopólio de oportunidades para se firmarem como atores políticos em um mercado do social. Em busca de legitimidade pública, de recursos e de estratégia para a vocalização de suas demandas, esses movimentos sociais, então, vão ter que serem capazes de mobilizar uma certa narrativa de que eles são representantes de um determinado ponto de mobilização para que eles possam, então, participar de um processo decisório, até mesmo da gestão, ou da proposição, ou até da execução de políticas públicas nesse campo, né? Este mecanismo associa atores governamentais e não governamentais, pois a mobilização de identidades irá se articular à busca de monopólios de narrativas na constituição das identidades coletivas. Na medida em que a competição por monopólios de narrativas demanda do Estado o reconhecimento de novas especificidades, porque os movimentos, na medida em que eles encontram limites para sua inserção nesse processo, eles começam a se diversificar e criar novos pontos de pertencimento para demandar do Estado o reconhecimento dessas identidades que vão se diversificando nessa fronteira estatal. Consequentemente, investimentos de políticas públicas específicas consequentemente, investimentos em políticas públicas específicas. A dinâmica internacional resultante implica na partição dos recursos desse mercado social em campos de intervenção delimitados.
Em outras palavras, as políticas públicas estarão pautadas pela segmentação identitária, temática e assim por diante. Na maior parte das vezes, a disputa pelos recursos simbólico-materiais entre as diversas identidades coletivas implicará no fortalecimento das fronteiras identitárias entre os coletivos competidores, hierarquizando este mercado social, ao mesmo tempo em que confunde as fronteiras estabelecidas com atores estatais e até mesmo com outros grupos de atores potencialmente adversários. Isso implica em reconhecer a formação de estruturas discursivas que inserem os atores em uma gramática cujos significados serão articulados a partir de uma lógica que tende à racionalidade instrumental, muitas vezes avessa às dinâmicas próprias dos movimentos sociais, transformando suas estratégias e formas organizativas, o que é diferente de falarmos em cooptação, é bom dizer isso, mas que coincide com certa anuência dos atores políticos para com as pautas e procedimentos estabelecidos nos espaços institucionais. Segundo o autor, né, no caso aqui o Charles Tilley, eu trouxe essa definição dele porque a ideia de monopólio de oportunidades eu busquei no livro A Desigualdade Persistente dele. Segundo ele, o monopólio de oportunidades atua quando setores populacionais que não pertencem às elites políticas e econômicas formam uma rede categorialmente circunscrita e com isso podem conseguir o acesso a um recurso que é valioso, renovável e está sujeito a monopólio, respalda as atividades da rede e se fortalece com seu modus operandi. Na medida em que um grupo circunscrito categorialmente acessa uma rede de monopólios através do monopólio de narrativas, que é como a gente está entendendo aqui a constituição de identidades coletivas, serão articulados recursos simbólico-materiais, pois todo recurso simbólico implica em consequências materiais e vice-versa, mesmo que a conexão entre eles não esteja dada a priori. Coloca-se aqui a hierarquização no acesso aos recursos, que em tempos de profissionalização dos ativistas se torna um elemento central para a compreensão das dinâmicas políticas. Até aqui, expus a primeira parte do problema. Eu não tive tempo de colocar dados, porque fica muito longa a fala, mas depois a gente pode trazer esses dados que me levaram até essa análise, né? Até aqui expus a primeira parte do problema, ou a segunda parte do título, né? Que é a segmentação identitária. Este modelo é absolutamente insuficiente para analisar as formas não institucionais e não organizadas da participação política. Em uma pesquisa em andamento, estamos tentando confrontar discursos políticos de movimentos menos institucionalizados com os de agentes governamentais. Fenômenos como os panelaços, os novos protestos de massa, a relação entre as redes virtuais e as ruas, as ocupações, os movimentos autonomistas, bem como as renovadas sinergias entre fenômenos estéticos e políticos, por seu viés anti-institucional ou a-institucional, colocam questões para repensarmos a relação entre as políticas públicas e os movimentos sociais, sobretudo o que significa estar no Estado. Eu vou tentar tensionar, então, esse campo movimentalista mais tradicional, digamos assim, com isso que a gente está chamando aqui desses movimentos autonomistas, essas novas formas de participação política, que nem são tão novas assim, mas que assumem um ar de novidade frente ao contexto político que a gente está agora. Segundo Abad e Cantarelli, mesmo as subjetividades construídas no âmbito estatal, no contemporâneo, não tomam mais o Estado como referencial, e disso se origina uma carência de reflexões sobre o que é o Estado e sobre as formas de ocupá-lo. Ao contrário do anarquismo anti-estatal ou do Estado mínimo liberal, a ocupação do Estado se orienta pela busca da eficácia técnica, transparência ou horizontalidade. Né? Horizontalidade são termos que qualificam um pouco essa participação do Estado, muito mais do que um Estado inclusivo, ou um Estado, enfim, alguma questão ideológica, são termos como esses que qualificam essa entrada. Como um efeito não calculado do desprestígio da política, a convivência comum se transformou pouco a pouco em um assunto de técnicos ou moralistas. Essa frase cita literalmente esses autores. Essa carência de pensamento estatal está condicionada a três aspectos relacionados para esses autores, né? Perda de centralidade do Estado, a predominância de um senso comum apolítico e aestatal, que é diferente de anti-estatal, e a ausência de uma ética estatal comum, ou mesmo particionada entre direita e esquerda, ou nacionalistas de diferentes concepções. As concepções sobre o Estado no Brasil transitam de um repúdio à opressão estatal,
herança de uma história repressiva e autoritária, há um descrédito acerca de sua capacidade de resolver os problemas sociais. Herança da jovem e vilipendiada democracia brasileira, atravessadas por governos neoliberais, persistentes relações coloniais, a controversa abordagem da corrupção, a ineficácia técnico-administrativa, a falta de integridade e sentido público, a cronificação de centralismos, personalismos e populismos. Frente a esse diagnóstico, nos parece natural que surjam atores políticos estatais desinteressados de participarem dos processos instituintes ou mesmo de considerá-los em suas pautas e estratégias de ação coletiva. Na recusa às instituições, estes grupos, alguns desses grupos, podem ser analisados através do que Cristina Fominaia conceitua como o paradoxo das identidades coletivas anti-identitárias. Mais do que se recusar a fazer parte das instituições tradicionais, recusam a própria institucionalidade. E a característica que define esses grupos não está centrada em quem são os indivíduos, ou a categoria social que ali se organiza, ou o que é este movimento efetivamente, mas em quem eles não são e com quem eles não se associarão. Expressam a rejeição de todo um modo de fazer política e afirmam recursivamente a necessidade de autonomia, horizontalidade e abertura. Os movimentos autônomos são mais inclusivos e lidam melhor com a diversidade e o pluralismo dos processos de identificação. Como eles não estão focados em construir uma identidade, passam mais tempo organizando ações práticas e trazem criatividade para a vida pública. Entretanto, segundo essa autora, por não quererem se identificar, os movimentos autonomistas acabam ficando sujeitos à rotulação da mídia e do público em geral. A gente tem visto isso muito fortemente. Além disso, eles têm dificuldade para a articulação com outros movimentos sociais e pautas amplas. Podem ter problemas de visibilidade, pois se recusam a demonstrar representatividade. Quanto mais anti-identitários, mais dificuldade para sustentar ações de médio e longo prazo, bem como propor ações que agreguem recursos e um número grande de pessoas em ações propositivas. Essa análise nos coloca algumas perguntas. Como forma de impactar a política, quais podem ser suas alternativas? Quais alternativas têm essas formas de agregação? A progressiva renovação e extensiva criatividade para seguir impactando as sensibilidades coletivas? Ceder ao processo institucional, porém com sentimentos e ideologias renovados, como mostrou outro dia na conversa que a gente teve, como que se esse processo de autonomista fosse um certo estágio inicial do amadurecimento desses grupos, então a gente pode esperar que em pouco tempo eles vão também ceder a esse processo institucional? Ou será que nossos marcos analíticos ainda não foram capazes de identificar as novas formas organizativas de sociabilidade? Será que algumas funções políticas tradicionais, como a liderança, por exemplo, a função da liderança, essas funções políticas tradicionais se tornam tão processuais com o uso das novas tecnologias que a agência humana e a centralidade dos coletivos perde aquela importância inicial que eles tinham? Será que, por exemplo, o Facebook ele não se torna uma ferramenta que faz esses processos meio que por si mesmos, então a gente não consegue visualizar que, de fato, esses movimentos sociais estão produzindo espaços de convivência comum e formas de articulação que a gente não consegue identificar ainda? Especulações à parte, como expressão da expansão do político, essas produções coletivas colocam dilemas para sua cristalização em políticas públicas que sejam universais ou suficientemente consensuais para a gestão pública tal como a conhecemos. Ao recusarem a lógica da cidadania, universalista e excludente por princípio, podem se reduzir à espontaneidade e serem menos capazes de confrontar as contingências históricas e sociais. Porém, certamente, muitos desses coletivos são radicais em apontar os limites para a constituição de laços de vínculo social que as instituições suturam, muitas vezes de forma violenta, e recolocam para o campo teórico a pergunta: como articular diferenças e afirmar individualidades entre a igualdade e a liberdade, a grande pergunta moderna, sem reificar a fluidez e institucionalizar o individualismo e o vazio institucional, talvez a grande pergunta pós-moderna.
obrigada. Eu queria agradecer a Marcelo e a Vanessa pelo convite para participar desse evento. E, para situar um pouco a minha fala em relação à fala do Frederico, eu vou falar dos movimentos que a gente poderia chamar aqui para os nossos fins de tradicionais desse campo movimentalista. Não vou me referir a esses movimentos que se tratam agora como autonomistas, certo? Espontâneos, anti-institucionalizados. E vou basear minha fala na pesquisa do meu doutorado, que focou o movimento pela reforma sanitária. O título da minha fala é se os movimentos sociais fazem diferença na produção de políticas públicas. E antes de mais nada, eu imagino que aqui temos um público heterogêneo, alguns especialistas em movimentos, outros nem tanto. Então, eu queria consensuar com vocês, construir um mínimo referencial daquilo que eu entendo como movimento social. Porque o que eu não queria dizer é que o movimento social não associo, e eu imagino que vocês também não, mas para a gente consensuar aqui, a forma de protestos. Movimentos sociais não são protestos, movimentos sociais não se reduzem aos protestos, embora seja uma ferramenta, uma forma de ação dos movimentos. Então, para responder à pergunta de se os movimentos importam para a produção de políticas públicas, e a segunda, que talvez seja mais instigante, como eles importam para a produção de políticas públicas, só alguns minutos para a gente construir um referencial comum do que é movimento social aqui na concepção que eu vou seguir. Então, o movimento social é um coletivo, mas é um coletivo diferente dos coletivos autonomistas, não, ao meu ver, é diferente de um coletivo como partido ou sindicato. Se é diferente de um coletivo como partido ou sindicato é porque o movimento social se constitui como uma rede informal de indivíduos, grupos e organizações. Essa informalidade para mim é importante porque ela significa que essas pessoas, essas organizações e grupos que se agregam em torno de causas que ainda não ganharam uma cristalização institucionalizada. Não ganharam um estatuto, uma forma de encaixe com o Estado. Então, são causas, ideias, reivindicações que ainda não possuem canais de acesso ao Estado, ou de expressão societal. Por isso, elas são informais. São pessoas que, de repente, percebem que têm causas que ainda não estão sendo, por exemplo, atendidas pelo Estado. Digo indivíduos, ativistas e organizações porque o movimento social ele precisa de uma base organizacional, mesmo que seja informal, mesmo que não seja com CNPJ, certo? Porque as pessoas, para se mobilizarem, empreenderem uma ação coletiva, precisam se organizar, minimamente sentar juntas e pensar o que eles vão fazer em seguida para encaminhar uma ação a outra. Se as pessoas se juntam, então, de uma maneira informal, é porque, como eu disse antes, a causa que eles estão defendendo não está ainda cristalizada, ou porque está ameaçada, ou porque sequer está considerada pelo sistema político. Então, o que flui nas relações entre as pessoas é uma sensação de injustiça, sentimento de injustiça, é uma sensação de conflito com o status quo, é um desejo, um horizonte de uma causa comum, certo? E a gente vai chamar isso de identidade coletiva, de vínculo de pertencimento, de uma comunhão. Então, temos uma rede informal, certo? Temos essa sensação de pertencimento, esse vínculo que se transforma numa causa comum, certo? Mas o movimento social também se caracteriza pela ação. Ou seja, o movimento social não é só um coletivo, é uma ação coletiva. E essa ação coletiva ela não é aleatória. Um dos importantes pesquisadores dos movimentos sociais que o Frederico já citou, Charles Tilly, mostrou que os movimentos recorrem a um depositório de formas sociais. Já não tiram as ações da cartola. Ficam pensando, como atores sociais, qual ação é mais adequada para seus fins. E essa opção, por uma forma ou outra, ela tem a ver com a estratégia. Bom, preciso fazer um protesto ou preciso marcar uma reunião reivindicar uma reunião com o executivo, certo?
mas tem também a ver com a legitimidade das formas para os seus integrantes. Nem qualquer forma de ação política não vai ter legitimidade a depender do movimento. O Charles Tilly chamou esse depositório de forma de uma maneira mais bonita, chamando isso de repertório de ação de movimentos sociais, mostrando seu caráter histórico. Então, vocês imaginam que quando começaram os movimentos sociais lá no século XVIII, imagina se os camponeses do século XVIII sentassem no meio de uma praça fazendo uma tática que a gente chama de sitting in, ocupar um espaço, não faria sentido nenhum para as autoridades da época. Então, além de usar formas históricas à disposição, os movimentos, por serem atores informais, que não têm muitos recursos, precisam inovar, precisam chamar a atenção de autoridades por elementos novos, bem como precisam empolgar seus integrantes com essa inovação. Lembrando junho de 2013, o movimento MPL, o movimento Passe Livre, inovou no seu repertório, podemos dizer, estético. Não usou apenas cor branca e preta nos seus banners, eram só faixas muito largas que comunicavam de imediato qual que era o objetivo da sua ação, queimavam as catracas como uma forma própria, certo? Em vez de carro de som, que era uma forma muito associada aos protestos e manifestações da esquerda, usavam jograis, que eram repetidos ao longo do protesto. Então, pronto, nós temos então o movimento como uma rede informal, com uma base organizacional, temos esse vínculo pelo qual flui um sentimento de pertencimento, temos repertório de ação, e temos, Frederico, acho que talvez a gente precisa pensar se essas novas formas são de fato movimentos, temos uma sustentabilidade no tempo. A gente estudamos movimentos sociais, são aquelas formas coletivas compostas por esses elementos que sustentam no tempo. Talvez a gente precise de uma outra categoria para pensar esses coletivos que surgem e talvez entram na órbita e depois somem. Não sei, acho que é uma coisa para a gente discutir. Então, tendo isso em vista, esses elementos vão voltar um pouco na segunda parte da minha fala, que é sobre se os movimentos conceituados dessa maneira importam e como importam. E aqui um pequeno parênteses. Importam para quê? Os movimentos podem importar, diz a literatura, tanto importam externa como internamente. Internamente podem importar para as mudanças organizacionais, certo? Mudanças do repertório, para a mudança da biografia das pessoas. Externamente, os movimentos importam para as políticas públicas, e esse vai ser o meu foco, mas importam também para mudanças culturais, certo? De visões do mundo, orientações do mundo, trazem novos valores, novas possibilidades e afetam não só seus integrantes, mas podem afetar amplos setores da sociedade, ou uma opinião pública. Então, o meu foco é o impacto dos movimentos nas políticas públicas. Em três movimentos. Primeiro movimento, se importam. Segundo, como importam. Então, o que a literatura diz? Que os movimentos se importam para as políticas públicas a depender mas nem sempre a depender das circunstâncias. Uma resposta muito em cima do muro. Mas o que diz a literatura, a partir de pesquisas, principalmente, e aí sim, baseadas em análise de protestos, dos ciclos de protestos, mostra que os movimentos importam quando o tema que eles defendem é periférico, é de segunda importância. O que significa isso? Significa que quando o movimento defende um tema que não está cercado por outros interesses, é mais fácil eles impactarem os rumos da política, quando tem aliados políticos no Estado e quando tem um clima de opinião pública favorável à causa do movimento. Então, é um pouco disso, embora seja um campo de estudo relativamente recente e com pouca densidade metodológica, isso que se sabe quando se olha principalmente para essa forma especial de um repertório que é protesto.
Agora, quando eu vou para a segunda parte da pergunta, como os movimentos importam, aí que justamente essa diversidade do repertório de ação dos movimentos sociais vai ser mais importante para mim. O repertório de ação, então, eu esqueci de falar uma coisa e não vou conseguir fazer a ponte, mas daqui a pouco eu vou restabelecer. Então, quando eu trouxe para vocês a definição, o conceito com o qual eu trabalho dos movimentos sociais, vocês viram muita mobilização. Organizações, entidades em processo de organização de mobilizações, pensando em estratégias de ação, tentando impactar o Estado. Mas esses mesmos grupos, organizações, redes, ativistas, quando não estão mobilizados, porque também não dá para ficar mobilizado ao tempo todo, o que fazem esses movimentos, certo? Esses elementos constitutivos do movimento. E aí, quando eu olho, então eu chamaria essa passagem do palco aos bastidores de movimentos sociais, a gente percebe nesses movimentos mais antigos, mas aí antigos no sentido de longa trajetória, que atuam até hoje. A gente percebe que nos bastidores, esses ativistas, organizações e grupos, muito frequentemente, traduzem suas causas em projetos, em experiências pilotos. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou defendendo Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde, nos anos 70, 80, antes da Constituição, certo? Vários sanitaristas, vários grupos dos sanitaristas que eram integrantes do movimento pela reforma sanitária, já estavam tentando colocar isso em prática em micro-experiências. Numa prefeitura que, porventura, conseguiram assumir por conta das eleições que eram competitivas no município, mesmo no regime militar, certo? E 1, 2, 3 postos de saúde. O meu ponto aqui é que os movimentos não param quando perdem a visibilidade mediática, quando saem do palco no sentido de interação direta com o Estado. Eles vão buscar traduzir as suas causas, suas visões do mundo em pequenas experiências. E me parece que essas experiências, elas têm um potencial, a estrutura de oportunidades políticas, no momento em que aparecem aliados, certo? De serem transportados dessas experiências societais para dentro do Estado como políticas públicas. Então, eu queria contar para vocês, rapidamente, a experiência ligada ao programa Mais Médicos. Vocês devem lembrar o escândalo, enfim, e toda uma discussão, debate em torno do programa Mais Médicos, que focou na importação dos médicos cubanos. Mas o programa Mais Médicos é o final da história de uma longa trajetória de ação dos sanitaristas em torno de formação de recursos humanos para o SUS. Então, desde os anos 70, os sanitaristas sabiam que o SUS precisava de profissionais formados para o sistema público e não para o mercado liberal. E as escolas de medicina formavam médicos para abrirem seus consultórios, certo? E atuarem, seja no mercado privado, seja nos convênios. Todo o perfil das escolas era assim. Então, logo começaram a se organizar para tentar mudar isso via Constituição, mudar isso via Lei Orgânica da Saúde, e não conseguiam. E, ao mesmo tempo, aí nesse sentido, nos bastidores, conseguiam desenvolver em algumas poucas universidades brasileiras essa formação de médicos para o sistema público. Então, eram essas micro-experiências, experiências pilotos, que estavam sendo fomentadas desde os anos 80 pelos sanitaristas, pelo movimento. Quando, em 1996, o MEC abre um edital para mudar as diretrizes curriculares dos cursos superiores, os sanitaristas sacam essa proposta que está pronta e entregam nas mãos da comissão dos especialistas. Está aqui o jeito como deveria ser formado um médico no Brasil. Por estarem organizados, mobilizados, atentos ao processo de oportunidades políticas, se precipitaram no sentido positivo, conseguiram entregar e mudar o perfil dos cursos de medicina, pelo menos de acordo no corpo das diretrizes curriculares dos cursos superiores.
O edital foi em 96, aprovado em 2001. E com essa base é que conseguiram depois implementar vários programas de formação de médicos que culminou na Lei dos Mais Médicos, que muda a cara dos cursos de medicina para formar médicos para o sistema público e não mais para o sistema privado. Então, essa ideia, então, de passagem de experiências, movimentos que desenvolvem experiências que, em momentos e oportunidades, podem alimentar, se tornar alternativas para as políticas públicas. Eu acho que aqui a gente poderia pensar em outros movimentos, como o movimento de economia solidária, que no momento que, quando alcançou o Estado, conseguiu implementar isto. Enfim, ajudem a pensar outros exemplos para continuar a isso. Sem terra. Oi? Sem terra. Sem terra. Ministério. Qual ideia, qual experiência te veio na O mente? Ministério foi agora extinto, inclusive. Desenvolvimento. Então, porque quando fala no Ministério, porque o primeiro ponto, para mim, é alternativa de política pública. Como é que eu vou implementar uma política pública? Para isso, tenho que ter uma proposta bastante concreta e bastante detalhada. Essa ideia do movimento indo para o Estado é o segundo como. Porque me parece que uma outra forma de produção de políticas públicas, de relevância do movimento, é a criação das instituições mesmo. Né? Poderia chamar isso de criação de encaixes, como duas peças que vão encaixar. Então, se vocês olharem para os ministérios... Talvez, eu não sei, não tenho certeza, mas pensando assim na longa trajetória do movimento nacional pela reforma urbana, que conseguiu instituir os artigos da função social da propriedade da cidade, que depois de 10, 15 anos conseguiu configurar o Estatuto da Cidade. Quer dizer, é um movimento histórico aí, de reuniu profissionais, ativistas, né? Isso. Vão inscrevendo, então, a sua própria visão do mundo, tanto nas peças legislativas como nas instituições. E esse seria um segundo elemento. Se vocês olharem para Brasília, para os ministérios, secretarias, certo? Elas expressam um momento histórico da relação entre sociedade e Estado, certo? O Estado satisfazendo algumas necessidades são vistas como essenciais. Então, a gente não consegue mais imaginar um mundo sem Ministério por exemplo, da Educação ou de Saúde, certo? É impensável o atual presidente anular esses dois ministérios, certo? Mas vocês também têm que concordar que não existe um encaixe perfeito entre a expressão institucional do Estado e as necessidades da sociedade. Aliás, esse encaixe imperfeito, essa falta de correspondência entre o Estado e a sociedade, que gera movimentos, que estimula movimentos, certo? Então, mobilizados, atuantes, certo? Com propostas nos bastidores, esses movimentos querem a inscrição, a sua inscrição no Estado, sua representação no Estado. Isso aconteceu muito em 2003, acho que é um momento assim, quase um laboratório para quem estuda movimentos. No momento em que o movimento tem um aliado político no Poder Executivo, a configuração do Estado muda. Né? Aparecem diversas secretarias. E o que são essas secretarias, esses novos departamentos? São expressões dos movimentos para dentro do Estado. Né? Temos a Secretaria de Relações de Igualdade Racial, temos SENAIS, que é a Secretaria de Economia Solidária. E no meu caso, no movimento pela reforma da sanitária, a cirurgia feita no Ministério da Saúde é incrível. Parece que todas as secretarias e departamentos refletem o movimento sanitário e suas atuações que se davam no plano da sociedade. Não acho que podemos olhar essa inscrição dos movimentos de maneira ingênua, não é? Tem limites para essa inscrição institucional. Tem outros atores que também querem se inscrever ou serem inscritos na estrutura de poder,
Então não podemos imaginar que, tudo bem, o Movimento Sem Terra entrou no Estado, mas não foi criado exatamente o Ministério da Reforma Agrária, certo? Porque tem limites e atuação de outros atores que limitam essa inscrição institucional. Para concluir, queria dizer que há diversas formas de defender a importância da efervescência da sociedade civil. Os movimentos sociais têm efeito de educação política, da compreensão do outro, dos seus argumentos, da inclusão, da maior pluralização de vozes, maior representação de diversidade de temas. E eu acho que eu quis destacar aqui esse tipo específico de ação coletiva que é o movimento social, que pode ser produção de alternativas para as políticas públicas. Alternativas que a burocracia estatal empenhada em executar o previsto, hierárquico, não tem muita condição de prever nem de criar. O Max Weber, na parte que enfim, a gente aprende o beabá de burocracia com ele, embora a burocracia faça parte inerente ao Estado moderno, mas também ele fala da despaixão da burocracia. Fica um pouco, lamenta a sua incapacidade de se apaixonar pelos novos temas, mostra a sua incapacidade de inovar. E Max Weber aponta para os políticos como possíveis inovadores de políticas públicas. Bom, dentro do momento histórico que a gente está vivendo, talvez, e diante da crise do sistema de representação política, talvez não esteja lá a inovação, e sim, talvez, justamente, paixão e inovação pode vir em termos de políticas públicas dos movimentos sociais. Foi isso. Obrigada. Bom, eu não vou fazer uma intervenção, na verdade, só antes de abrir para as intervenções, questionamentos, enfim, todos aqui. Queria chamar a atenção da importância da discussão desse tema, dessa relação movimentos sociais e políticas públicas, particularmente nesse momento que a gente está vivendo. Porque um momento de transição, de transformação, de mudança, nas formas como nos últimos 20 anos vieram se estruturando certas formas de relação entre sociedade e Estado, de uma forma geral, mas particularmente entre movimentos sociais e políticas públicas, e que nesse momento vive um processo de ruptura profunda. Independentemente do resultado político do atual momento de conflito, ou de conflitos que vive a sociedade brasileira, me parece que o padrão, pelo menos que estruturou essas relações nos últimos 20 anos, mas praticamente na última década, não voltará da forma como nós vivenciamos. Então isso acho que tem uma importância, até nós conversávamos antes, de um lado da importância de não ser capturado, digamos assim, por essa preocupação total com o novo, e de fato a gente manter as agendas de investigação que a gente tinha, ou seja, parece que ainda há um trabalho inacabado do ponto de vista de análise, de entender o que efetivamente aconteceu nos últimos 15, 20 anos, e que em certa medida estruturou práticas, formas de relação, instituições e resultados em termos de políticas, que agora estão sob um ataque cerrado e provavelmente vão se transformar profundamente daqui para frente do que nós vamos viver. Ou seja, pouco resistir a uma tendência que ela é problemática, mas muito forte nas ciências sociais, do modismo, que marca, digamos assim, as nossas agendas de investigação. Assim como nos anos 80, na passagem dos anos 80 para os anos 90, o tema, por exemplo, dos movimentos ou da conflitualidade extensional vai sendo abandonado em nome, ou, enfim, vai sendo substituído por uma discussão centrada fundamentalmente na participação institucional, e parece que hoje a gente corre um risco um pouco oposto,
de desconsiderar e deixar de perceber a importância, né, de processos institucionais, de espaços institucionais, de dinâmicas institucionais que foram construídas em nome, né, de uma crescente visibilidade e preocupação com todo o campo de conflitualidade e relações por fora da institucionalidade, enfim, né, muito mais a dinâmica do protesto. Então, parece que a gente, de fato, perceber que mudanças profundas estão se produzindo, né, mas, ao mesmo tempo, terminar um trabalho que eu acho que nós ainda não terminamos, de identificar e analisar o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, é uma tarefa fundamental. Ou seja, a gente não chegou ainda a criar nem uma nomenclatura específica para categorizar isso que aconteceu na última década, né? Ou nos últimos... Bom, essa institucionalização, né, que é uma marca central, digamos assim, da relação entre movimentos sociais e a institucionalidade política, esse processo de profundo envolvimento na institucionalidade, né? Se ele não pode mais ser chamado, parece que grande parte dos pesquisadores de fato não aceitam, que a gente possa simplesmente categorizar isso como um processo de cooptação da sociedade, né, pelo Estado, como é que a gente chama isso? Qual categoria nós vamos criar, digamos assim, para nomear uma certa configuração das relações entre movimentos sociais e a institucionalidade política que se construiu na última década, né? Então, parece que a gente tem um trabalho ainda a fazer, eu acho que, enfim, é uma das preocupações dessa mesa. E, praticamente, esse tema, né, da institucionalização e da relação com a contestação extra-institucional, que é um tema que vem, na verdade, desde que os movimentos sociais se constituem, né, ou seja, praticamente desde sempre, né, essa temática, digamos assim, de como é que a gente relaciona processos de institucionalização com processos de contestação, né, que em certos momentos parecem ser polos opostos, em certos momentos parecem se articular de formas específicas, me parece que aqui é algo, tem uma discussão que perpassa, eu acho, os dois trabalhos, né. E aí me parece que tem uma questão importante, assim, para a gente pensar, né, que é um pouco essa dinâmica, digamos assim, das relações entre atores e relações, né? Ou seja, as características dos atores, seja do Estado, seja dos movimentos sociais, ela é estruturante da forma como se conformam as relações entre eles. Mas, ao mesmo tempo, a forma como essas relações se constituem também é estruturante da forma como os atores se produzem. Isso eu acho que a gente pode observar ao longo do tempo, ou seja, processos de crescente institucionalização, eles têm impacto na forma como os atores se estruturam e agem e na forma como o Estado opera. Mas, ao mesmo tempo, mudanças dos atores vai produzindo transformações nas próprias relações, né? Então, me parece que é incompreensível pensar a nova dinâmica da conflitualidade brasileira que explode em 2013, né, pelo menos se publiciza, mas que já vem de antes e estrutura o processo político atual, se a gente não pensa, não reflete sobre essa relação de institucionalização que foi se conformando ao longo dos anos 80, 90 e 2000. Né? Ao mesmo tempo, essa dinâmica da conflitualidade tem impactos diretos sobre os processos de institucionalização, do seu tensionamento, do seu questionamento, né? E uma mudança do ponto de vista dos atores. Né? Então aqui eu acho que a gente tem um foco duplo que ele é fundamental, ou seja, o que essas relações entre movimentos sociais e políticas públicas estão produzindo no âmbito do Estado e das políticas públicas, ou seja, em que medida o Estado e as políticas públicas se transformam a partir da maneira como essas relações se estruturam, né? Mas, ao mesmo tempo, como as organizações elas se transformam na sua forma de se estruturar, na sua forma de atuar, a partir da maneira como essas relações se estabelecem. Ou seja, foi citado aqui o movimento sem terra, né? Ou seja, o que é o movimento sem terra hoje, né, é profundamente distinto do que era o movimento sem terra no início dos anos 80, quando ele se constitui, né? É distinto na sua forma organizativa, é distinto na sua capacidade de ação, é distinto, digamos assim,
um conjunto de características de atuação, de repertórios de ação, enfim, né, que está diretamente ligado, digamos assim, às possibilidades abertas, às oportunidades identificadas e aproveitadas do processo de institucionalização. Agora, a mudança expressa e sintetizada de uma forma simbólica não, uma forma objetiva muito clara da extinção do MDA, né, vai ter profundos impactos na forma como se estrutura uma organização como o movimento interno. Então essa dinâmica, digamos assim, da relação entre mudanças na forma como movimentos se relacionam com políticas públicas e na forma como Estado e movimentos se organizam, eu acho que ela é fundamental para a gente entender. E por último, acho que nos falta ainda, eu acho que é um caminho fundamental, assim, se a gente quiser de fato pensar de uma maneira mais rigorosa, mais qualificada, né, essa relação entre movimentos sociais e políticas públicas, que a literatura de movimentos sociais passe a dialogar com a literatura de políticas públicas. Né? Ou seja, aqui eu acho que tem uma segmentação temática, né, fruto um pouco do processo de especialização das ciências sociais, que ela vai criando obstáculos epistemológicos para a gente, de fato, avançar no debate. Parece que no campo das políticas públicas tem um conjunto, né, de modelos teóricos, analíticos, que são extremamente ricos para a gente pensar, né, se, quando, como, de que forma movimentos sociais incidem nas políticas públicas. Né. Ao mesmo tempo, me parece que a literatura de políticas públicas, tradicionalmente muito voltada para a dinâmica institucional, né, ela teria muito a ganhar, né, e particularmente, me parece, no caso brasileiro, onde movimentos sociais conseguiram, de fato, permear as políticas públicas, permear o Estado e ter uma intervenção direta na construção, na formulação e na implementação de políticas, né, a literatura de políticas públicas teria muito a ganhar se ela estabelecesse também esse diálogo, né, e passasse a perceber que, por vezes, a própria configuração dos movimentos sociais contribui para formatar as políticas do seu próprio processo de implementação. Né? Ou seja, quando os movimentos sociais passam a implementar as políticas, em certa medida eles contribuem diretamente na implementação a dar uma cara, né, para as políticas públicas. Então, acho que tem uma agenda de investigação fundamental, assim, para a gente continuar desenvolvendo, né, tendo atenção para o que está mudando, para as inovações, mas não perdendo de vista que ainda a gente tem muito a fazer, inclusive para compreender processos que agora parecem, né, e, enfim, como tudo que é sólido, desmancharam, né, se desmancharam no lado. Acho que a gente tem ainda muita coisa a avançar em relação a isso. Bom, e com isso, então, eu queria abrir, né, para intervenções, comentários, enfim, para a gente estabelecer um diálogo aí sobre a temática. A questão... Só o nome do seu... Magda. Achei interessante essa questão do movimento sem terra e a extinção do Ministério, né? E essa leitura de que houve mudanças, sim, né? Ao decorrer, né, da história do movimento sem terra se tem várias mudanças. E talvez, né, hoje com a própria extinção do MDA, possa até provocar uma volta às origens do movimento sem terra, ou uma própria evolução desse processo, desse movimento, né, que tem várias caras, tanto em nível de regiões, né, dentro do Brasil, como também tem resultados, enfim, diferenciados, né, dependendo da região, dos territórios, né, ocupados. E aí, assim, nessa questão toda dos movimentos sociais, e
saúde, esse movimento da saúde. A provocação que eu faço, assim, qual tem sido, na verdade, né, na leitura de vocês, a capacidade de autogestão e de autonomia e aí de protagonismo dos movimentos sociais, além do Estado, além dessa busca, né, de serem gestados, de serem sustentados, né, pela institucionalidade, né, governamental. Porque, no caso, a efetivação, né, de políticas públicas, elas podem se dar não através de políticas governamentais. E nós tivemos também, nessa área da saúde, algumas ações que se desenvolveram também, tá, experimentadas em assentamentos ou em acampamentos, né, tanto em nível urbano como rural. E hoje, até pela manhã, uma fala, assim, uma experiência interessante que foi colocada, né, de uma ocupação urbana, é quanto à identificação dos atores dessa ocupação, que eles realizam atividades ou ações que são inversas ao padrão. Eles não estão preocupados, né, diretamente que o padrão de ação seja aquele que sempre foi feito. E o que se percebe muito, assim, que há uma busca dos movimentos sociais em estarem no Estado, né, ou buscarem o Estado, né, para implantar as suas propostas ou as suas demandas. E enquanto, assim, atores realmente capazes de autogestar, de ter autonomia, de protagonizar independente do Estado, isso ainda me parece muito precário. Agora, os movimentos, ou esse novo movimento, digamos, que começou lá em junho, né, de 2013, que passou a ter até um perfil de público diferente, parece que ele vai muito nessa linha, assim, da busca de ações públicas, de ações ou desse repertório diferenciado do que nós tínhamos antes. E talvez, enfim, caminhos novos, né? Até mesmo o Movimento Sem Terra, ele trilhou durante um bom tempo essas autonomias, né? Tanto que os assentamentos, muitos deles conseguiram se sustentar e se autogerir sem a mão do Estado, né? Mas a grande parte depende. E aí vai o fator cultural, vai o fator da consciência, né, dos atores que estão nesses agrupamentos. Mais? Eduardo? Só o Frederico falou que não ia trazer dados ali durante a palestra. Eu fiquei com uma dúvida mais empírica de quais grupos você está estudando ou você pretende estudar, assim, porque fico pensando que esses movimentos mais autonomistas, qual é o tipo de relação que eles se propõem a manter com instituições, assim, pensando um pouco no que a Mônica falou na sustentabilidade no tempo, se eles se propõem a produzir algum diálogo com o Estado, ou se você já consegue pensar se estabelece algo novo no sentido de o movimento ser quase um fim em si mesmo e não ser um movimento que se propõe a ter uma relação com demandas
criar demandas institucionais. Assim. Acho que eu vejo essas ocupações, por exemplo, e acho que existe todo um clima ainda de incompreensão de pensar nesses movimentos e pensar se eles são algo novo ou, como você falou, se são uma fase anterior a um processo de amadurecimento. Enfim, eu queria ver você trazendo mais elementos empíricos, você já consegue pensar um pouco nessas questões. Aproveitar a roda, Fabrício. Bom, nessa provocação que o Marcelo faz aí, que eu acho interessante, tentar conectar a análise de políticas públicas com movimentos, que eu acho que é onde pode dar bastante causa, né? Eu tentei fazer um ensaio disso nas minhas pesquisas, continuo tentando fazer isso no doutorado. Mas eu me pergunto, eu acho que o seu exemplo foi bastante instigante, assim, na questão dos mais médicos. Eu não fazia ideia dessa trajetória e queria te perguntar se também se você identifica o ato da criação da política pública dos mais médicos também se teve, e acredito que sim, mas de que maneira isso aconteceu por oportunidades políticas pontuais de momento, né, de agenda mesmo. Porque aquele momento de criação dos mais médicos, inclusive, tinha uma série de questões de criar uma agenda positiva e tal, se além do repertório já conquistado, né, por experiências locais, a possibilidade de oportunidades políticas específicas da agenda constituída foi essencial para que a política se tornasse um. Eu queria fazer, partindo de uma concepção que as políticas públicas pertencem ao que se denomina em teoria a esfera do público, sendo que a esfera do público seria aquela na qual está o Estado e está a sociedade, não está uno, sino que están os dois aí. Então, um pacote importante de políticas públicas poderiam ser colocadas aí. Então a pergunta é se, porque eu entendi, o dilema da situação atual é que se desarma uma proposta institucional que está instalada nesta década de relação com os movimentos sociais, que de alguma maneira estabelecia uma relação entre o contestatário e o estatal a través das conferências ou congressos, ¿no? As comissões, essa forma institucionalizada que aconteceu aqui também foi na parte da hábitat popular, que são vários conselhos. A pergunta é a seguinte: não seria também conveniente pensar que as políticas públicas deveriam ter um lugar de produção comum, na qual movimentos sociais e agentes estatais trabalhem produzindo as decisões da política pública? Algo assim como que eu denomino a cogestión, ¿sí? A cogestión no planejamento e a cogestión na decisão, a cogestión na implementação, que seriam espaços de prática de uma democracia mais participativa, ¿sí? Porque esse é um dilema que a gente tem, como construir práticas de democracia participativa quando está forçado por padrões tradicionales. Los actores también se comportan así porque el sistema es de esa forma, ¿no? Es representativo, es estructural, burocrático, administrativo, etc., según las normas constitucionales vigentes. Y pensando en la situación actual, en la que se llega ahora, no cabe ninguna duda que tem cosas que tienen que ser estudiadas, como você decía, ainda no tem, a gente no acaba, vocês não acabaram de estudar o processo antigo. Então aí outro dilema, há que estudar aquilo como foi, pero ao mesmo tempo temos que decir a fazer ou dizer alguma coisa sobre o que acontece, porque as coisas estão mudando, não? E aí aparece esse exemplo que você deu respeito à saúde, que depois se desenvolve o movimento da reforma urbana e outros,
todos esos ejemplos que vocês dan, me parece que serven como ejemplo, pero que, ¿por qué? Porque hubo una voluntad política que en su momento abrió la posibilidad de que eso sea receptado. O sea, a veces habrá voluntades políticas para receptar eso y a veces habrá otras que rejeitan, ¿sí? Pero general, para que esas luchas, los movimientos sociales, ingresen en la política, precisa de un gobierno, de un Estado que esté abierto y dispuesto a colocar eso en la agenda. No todos son iguales, ya sabemos. Ahí es donde aparece la cuestión esa de qué hacer ahora, y aparece la cuestión local, como se refirió recién, ¿no? O sea, un ejemplo de que experiencias que tenían feito en prefecturas, no sé cuál, es decir, si se hicieron ahí esas experiencias, porque en medio de esa situación había un político en la prefectura que quería que una salud pública hubiese, ainda que la política nacional no produciese esos médicos, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es, ¿no sería un momento ainda en medio de las dificultades que hay, de comenzar a pensar cómo encontrar esos espacios comunes de trabajo entre decisores políticos, entre movimientos sociales e inclusive con academia, con, ¿no? aquellos órganos, ¿no? de pensamiento que podrían ayudar en eso con metodologías como hoy de mañana se vio una experiencia en Yaguarón, de la Universidad FEI, un momento como para identificar esas situaciones, colocarlas en el nivel de, como ustedes llamaron, como es, oportunidades, ¿no? el repertorio de oportunidades, y ver si en el repertorio de oportunidades podemos conseguir oportunidades de relación de trabajo conjunto entre Estado y sociedad, que sean un poco diferentes a lo que fue en el pasado, pero que al mismo tiempo sean un modo también de innovar en medio de la crisis, ¿no? Porque si no ficamos con las modalidades tradicionales. Bueno, no sé si fue confuso, quería tirar esa idea. Bom, passamos, se tiver faz mais uma rodada. Eu vou responder primeiro a pergunta do Eduardo, a questão metodológica, né? Na minha tese, que é a primeira parte da minha fala aqui, o meu recorte metodológico foi basicamente movimentos identitários. Então eu peguei meus sujeitos de pesquisa, fiz análise de documentos, né, peguei uma série de publicações do governo federal sobre participação e entrevistei sujeitos em 3 cidades brasileiras, né, Belo Horizonte e Rio, para pegar partidos de unidades federativas de partidos da base aliada e da base da base de oposição do governo, e peguei pessoas que tinham trajetórias em movimentos sociais mais institucionalizados, inicialmente do movimento LGBT e movimento de juventudes. E eu peguei esses dois com uma série de semelhanças entre eles e todas relacionadas ao aspecto da identidade, né? Eu fiz um doutorado na psicologia, então a coisa da identidade, da subjetividade, tinha toda uma questão central ali para a minha amarra metodológica. Mas depois acabou aparecendo pessoas que tinham militância em vários movimentos sociais, e aí, como eu comecei a fazer entrevistas por Skype, peguei gente de outras regiões do Brasil para dar uma diversificada também. E em Brasília, acaba que ninguém é de Brasília, né? Peguei gente de várias regiões do Brasil. E aí, eu peguei pessoas com trajetórias marcantes em movimentos sociais, com um bom percurso nos movimentos sociais, e que depois foram ocupar cargos públicos, para ver exatamente como que aqueles sujeitos negociavam desse duplo pertencimento identitário. E aí, nessa pesquisa que eu estou fazendo agora, que eu comecei em 2000 eu deveria ter começado no começo de 2014, mas eu estava na PUC ainda, e mudei para a USP, e foi uma confusão, a pesquisa está toda enganchada, eu nunca sei o que eu vou conseguir fazer com esses dados, tenho que prestar conta agora no final do ano, mas não tem uma linha do relatório ainda. Eu achei até que eu ia conseguir começar um relatório para hoje, assim, mas não deu ainda. Mas aí dessa vez eu tentei fazer uma estratégia até contrária, eu pensei, não vou pegar a fronteira, vou pegar pessoal de cargo técnico,
passou a vida inteira dentro do Estado, e pessoas que são desses movimentos menos institucionalizados. Então eu peguei uma série de movimentos aqui de Porto Alegre, eu peguei Mocidade, peguei a Universidade Pós-Descolonizada, peguei Utopia e Luta, peguei um conjunto de atores que prezam por esse discurso autonomista. E, claro, dei uma diversificada e também peguei outras coisas para ver o que é parecido do ponto de vista discursivo, para tentar fazer um contraste entre o que se fala sobre política de um lado e o que se fala sobre política do outro, né, para analisar um pouco isso. E uma coisa interessante, sim, é que esses discursos não são tão diferentes assim, né, mas eu acho que muda algumas coisas, claro, quando a gente diz respeito às formas de pertencimento à política, às trajetórias, né, como que esses sentimentos estatais ou de conceituação sobre movimentos sociais aparecem, enfim, mas isso aí já dá um pano para a manga. Assim. Enfim, a gente teve agora assim, muitos comentários assim, muito instigantes, né? E... Enfim, uma coisa que eu acho que eu queria comentar sobre tudo isso que foi dito aqui agora, e eu acho importante ter dito agora que eu venho, né, do campo da psicologia, porque eu não tenho assim, nenhum embasamento teórico para fazer análise de equipamentos institucionais, né, tipo aquela discussão que a ciência política faz, como qual a melhor forma de criar esses espaços de cogestão, tudo, né, os arranjos de democracia participativa, tudo. Essa discussão eu passo muito rápido por ela, não é uma discussão que me interessa particularmente. Mas quando a gente pensa a questão política hoje, né, e o meu referencial principal foi, ainda é de alguma forma, a filosofia política, né, são os autores que me orientam mais, eu penso que hoje no plano político, né, a gente tem que pensar dois infinitos. Né, o infinito para cima, né, do espaço da globalização, desde o final da década de 90, aquele discurso assim, de que não adiantava mais confrontar o Estado-nação, era muito forte. Ele deu uma diminuidinha nos últimos anos, eu acho, mas agora eu vi recentemente outros textos, Zizek veio falar de novo, que tem que ser, o movimento não pode mais não ser internacionalista. Enfim, eu acho que essa discussão ela tem voltado de novo, aquela discussão que embasou todo o Fórum Social Mundial ali no começo da década de 2000, ali, né, que não adianta mais confrontar o Estado, tem que confrontar o global e etc. Então a gente tem um infinito para cima. Como é que nós vamos falar de economia agora que o capitalismo acabou? Né? Assim, não existe mais capitalismo, vamos ser sinceros. Né? Hoje em dia não tem mais concorrência, não tem mais uma série de outras coisas que faziam do capitalismo. O capitalismo não tem mais. Então como que nós vamos falar desse sistema econômico? Como é que nós vamos falar de um planeta digitalizado e dinâmico, de uma série de questões, num mundo onde ainda tem paraísos fiscais, onde ainda tem dificuldades no estabelecimento de uma rede interplanetária e tudo. É uma rede planetária, no caso, interplanetária, acho que não precisa. Internacional, no caso. Mas assim... Mas tudo bem, a gente pode... Já que estamos com problemas, a gente... Podemos ir embora, né? Vamos procurar outro lugar para viver. Mas enfim, né? E aí, retomando a questão do Estado, eu acho que a gente nunca pode esquecer que o Estado, ele surge por uma necessidade do próprio poder. Se a gente vai nas raízes do Estado, ele surge do alto preço que elementos básicos, como por exemplo a garantia do direito à propriedade, começou a se tornar muito caro. Né? Então os grandes proprietários, os senhores feudais, eles não estavam conseguindo mais pagar os seus exércitos particulares para poder garantir, né, se garantir da pilhagem, das invasões, etc. E começa a se consolidar um certo sistema estatal. Hoje a gente vê esse sistema estatal, apesar de perene, né, de todos os estados, toda a geografia mundial está particionada em estados-nação, raros são os territórios que não estão ainda institucionalizados sobre esse modelo de gestão, mas esse modelo de gestão ele se encontra já completamente fragmentado. Uma das coisas que mais marcou o surgimento do Estado-nação
foi o alistamento obrigatório. Hoje a gente vê a maioria das guerras mundiais sendo, de novo, julgadas na mão de mercenários, de empresas privadas. A segurança hoje ela não é mais pública, né? Hoje tem segurança quem consegue pagar a sua segurança privada, enfim, a educação, a mesma coisa. Hoje, cada vez mais, a gente tem visto essa privatização de funções que eram típicas do Estado e muitas vezes até de forma interessante para aquelas pessoas que antigamente precisaram do Estado, né? Então esse seria um infinito, né, de pensar assim, como pensar as políticas públicas hoje nesse infinito onde as amarras institucionais já não cabem mais naquilo que a gente tem à mão ali, que é para brigar com aquela política pública, com esses arranjos, né, de democracia participativa, porque, sinceramente, na minha tese, inclusive, eu discuto um pouco esses espaços, né, e eu lembro que quando eu fui para Brasília para estudar esses negócios, eu falava assim, não, eu vou encontrar cooptação nesses lugares, o silenciamento do conflito e etc. E aí a gente vê que não, existe muito conflito ali, as pessoas batem boca o tempo inteiro, elas se odeiam ali dentro, elas xingam, gritam, etc. Mas quando você começa a analisar o destino dessa conflitualidade, o que a gente percebe é que esses espaços eles não despolitizam no sentido do conformismo, mas elas conformam esse conformismo, né? Elas adestram um certo campo da inconformidade social que faz isso um pouco que eu discuti aqui lá pela primeira parte, né? Elas criam uma certa paridade discursiva entre aquilo que se dá no campo institucional e aquilo que se dá no campo movimentalista. Esses movimentos sociais começam, de fato, a conseguir inserir dentro do Estado as suas demandas, os seus jargões, as suas formas de pensar. Tanto é que hoje, por exemplo, um dos temas que mais se fala no Congresso é a sexualidade, né? O movimento LGBT teve êxito em inserir as suas palavras ali dentro, os seus significantes ali dentro, né? E quem melhor se apropriou deles, inclusive, foram os fundamentalistas, que hoje conseguem se eleger baseado na contraposição a isso, né? Fundamentados muito no conservadorismo da sociedade brasileira e tal. Bolsonaro a mesma coisa, com a redução da maioridade penal, com tudo isso que foi construído no campo dos direitos humanos da década de 80 para cá. Então eles criam esses pontos de conexão com o Estado, mas por outro lado os movimentos sociais passam a operar também com uma série de jargões que são próprios do campo político-administrativo tradicional. Eles vão falar de agenda, eles vão falar, né, da conferência, eles vão falar... Enfim, foi uma certa leitura que eu fiz desses movimentos, que não esgota, claro, que a gente encontra ali dentro. Coisas boas acontecem disso aí, né? Houve, de fato, uma democratização do Estado, enfim, não dá pra gente fazer uma análise muito simplista desse processo todo. Mas, uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que cabe mencionar isso daqui, né? Eu discordo da Mônica de uma frase dela, eu tenho certeza que a Mônica não reduz a noção de movimento social dela a essa frase que ela disse, mas ela fala, é esse desencaixe entre o Estado e a sociedade que produz os movimentos sociais. Nesse ponto eu acho que os liberais conhecem o ser humano muito melhor que nós que tentamos pensar, né, algumas formas menos liberais, de arranjos institucionais, etc. Eu acho que essa é uma visão assim, que atinge o ser humano de uma forma um pouco essencialista, de achar que a necessidade produz a demanda. E é por isso que a gente se revolta, às vezes, quando a gente vai para a sociedade e encontra as contradições dos próprios coletivos, das pessoas. A gente fala, por que toda mulher é feminista? Por que tem negro contra as cotas? Por que tem pobre contra o Bolsa Família? Porque o ser humano é esse caos mesmo. Né? Porque o ser humano ele é constituído no discurso. E tem um trecho lá do Esperança de Pandora, eu sempre falo Caixa de Pandora, mas é o Esperança de Pandora do Latour, que eu acho que é um exemplo muito interessante para pensar a identidade, que ele dá o exemplo da arma, que ele fala assim, para pensar essa agência dos não humanos, eu acho que a gente, sem essa noção, hoje a gente não consegue avançar.
Inclusive eu estou para escrever um artigo sobre isso há uns 2 anos, já nunca passou da 2ª página, que é para pensar exatamente isso, né? A agência dos não-humanos e essas redes sociotécnicas para pensar o espaço da política a partir do conceito de identidade. Porque o conceito de identidade hoje é um conceito que sem ele você não consegue fazer análise no campo movimentalista, das políticas públicas, mas por outro lado é um conceito insuficiente, né? A gente vê a teoria queer, o Foucaultiano, deleuziano, esse povo criticando, eles têm muita razão quando eles falam da forma como a gente trata da identidade. Mas por outro lado, esse exemplo do Latour da arma, né, que ele fala, eu acho muito elucidativo esse exemplo, ele fala, olha, uma arma sem o humano, ele vai ser só um amontoado de ferro, um amontoado de metal. Mas o humano sem a arma, ele nunca vai ser um atirador, nunca vai ser um soldado, nunca vai ser um caçador, ele nunca vai ter um significante que o constitui como sujeito. Então ele usa o exemplo da arma, mas nós nos constituímos como sujeito na relação com esses não humanos aí, né, que nos constitui como sociedade, inclusive. Quando eu penso nisso, eu sempre lembro de um amigo meu que era do PSTU, e ele falava assim, olha, pode acabar com tudo, menos com a McDonald's. Pelo amor de Deus, eu sou a favor de estatizar a McDonald's. Né? Eu acho que esse exemplo é meio anedótico, para pensar assim, como é que essas contradições, o cara do PSTU que ama a McDonald's, ele se constitui ali, nessa rede, com esses significantes que estão aí na sociedade, esses produtos que estão transitando por aí. Né? Como é que vai pensar o MST hoje, onde o campo está cada vez mais esvaziado por conta de máquinas, por conta de uma série de outras coisas, por conta de todo mundo lá. Não, eu fui contar numa mesa lá no acampamento do MST, todo mundo com seus smartphones e todo mundo. Essas coisas nos transformam, por mais que nós não tenhamos muita consciência desses procedimentos. Né? Então eu acho que a gente não vai conseguir avançar muito nessa concepção dos processos de politização sem desessencializar esse conceito que a gente tem do humano, porque a democracia ele é o próprio caos. Nesse mesmo livro do Latour, inclusive, ele tem um texto muito interessante que ele fala lá do diálogo entre os socráticos entre os Sócrates e os sofistas, mostrando como tanto os sofistas como Sócrates estavam o tempo inteiro tentando esvaziar a democracia do que a constitui, que é esse caos, que é essa impossibilidade do acordo entre as diferenças humanas. A democracia nada mais é do que esse caos. A gente tenta o tempo inteiro associar a democracia a uma série de procedimentos institucionais, espaços de cogestão, eleições e não sei o que lá. E eu acho que são coisas importantes para a gente pensar a mediação social, mas para pensar a democracia, a gente não pode avançar se a gente não desessencializar esses conteúdos do humano. Né? E aí, a gente até, eu e um colega meu da Federal de Alagoas, a gente publicou um capítulo de livro agora tentando discutir a ontologia da negatividade, trazendo exatamente esses autores da filosofia política que tratam desses aspectos. Né? Como pensar a constituição de hegemonias a partir da ontologia da negatividade, como pensar esses discursos a partir da ausência de princípios essencialistas. Né? Enfim, acho que eu mais compliquei tudo do que respondi a alguma pergunta, mas eu acho que me cabia dizer isso aqui, que é de onde eu falo, né? Foi os autores que eu estudei, é o que me orienta e tal. Eu acho que a gente fala de lugares diferentes, sim, por isso o choque, né, ou possível parceria no futuro. Magda, eu queria dizer o seguinte, a questão da autonomia de movimentos sociais, a gente está vendo novidade e ao mesmo tempo um prato requentado, porque esse era discurso não só dos movimentos sociais, mas dos acadêmicos dos anos 70 e início dos anos 80. Se falava muito em autonomia de movimentos sociais. Bom, aí depois, como eles foram cooptados na visão dos acadêmicos, deixou de se estudar movimentos sociais dos anos 80 para frente, nos anos 90. O de Cardoso foi uma das poucas intelectuais que manteve os estudos de movimentos sociais nessa interface com as instituições, mas os demais foram com as instituições participativas. Então, tem a volta da autonomia. Que autonomia é essa? É a autonomia como categoria para a gente analisar os movimentos ou é a autonomia como discurso do ator? Uma reivindicação de um lugar no mundo, independentemente
do que das suas relações que estabelece com o mundo das instituições. Gosto de um termo um pouco marxista, mas que é retomado pelo Adel Bursa-Laval e José Suaco, que é autonomia relativa. Então, precisamos primeiro ver se essa autonomia ela vem do discurso do ator e por que ele está reivindicando a autonomia. Então, nos anos 70, mostram esses dois atores, ela é reivindicada para pensar não falta de relação com o Estado, mas autonomia, por exemplo, em relação à própria Igreja Católica, certo? Então, era uma vontade de um pensamento fora de relações com os fomentadores, né? Então, tem uma coisa diferente entre autonomia do discurso e autonomia na ação, que a gente ainda vai precisar estudar, certo? Talvez passar os efeitos do discurso. Com relação a que exatamente? Os efeitos da autonomia no discurso na ação depois, nas suas relações com o Estado, com outros atores, né? Então, acho que é uma tarefa para nós ainda. Ainda parece que é mais discursiva do que necessariamente na ação. E aí, quando a gente, na tua pergunta sobre oportunidades políticas, eu acho que oportunidades políticas, e essa é a diferença entre mim e o Frederico, porque eu venho de uma campo de sociologia política e ciência política, então para mim... Eu sempre te escuto, viu, amor? Para mim não é caos, para mim são jogos, jogo eleitoral, são as regras institucionais, essa nossa então, oportunidades políticas, elas incluem tudo que acontece no sistema político, certo? Então, Mais Médico 5, quando ele surgiu em 2013, essa lei ela aproveita oportunidades, a estrutura de oportunidades políticas daquele momento, com Padilha, liderado por isso, que é uma nova leva de sanitaristas, um novo sanitarista, mas ligado ao movimento. Ele saiu do movimento estudantil, do movimento sanitário, e é óbvio que é o acúmulo de várias ações do movimento sanitário em 2003, quando eles implementaram vários programas, entre aspas, mais médicos no governo, mas sem a força da lei, certo? E aí, Mais Médicos tem um apelo que tem a ver com oportunidades e com regras do jogo eleitoral. É um programa capilar, é um programa que leva o Estado até na mais profunda periferia. Quando aparece esse médico cubano, por mais que seja estranhado, ele leva o Estado. Isso é uma oportunidade política para o próprio jogo eleitoral. Os políticos não assumem programas em nome de valores humanistas. Eles estão jogando o jogo eleitoral. E querem, obviamente, fornecer os melhores serviços, mas porque também isso tem a ver com o jogo e com apostas eleitorais que fazem, né? Então, com certeza, é um perfeito encaixe aqui nesse sentido. E isso me leva a pensar que é um pouco isso que que o Marcelo falou, e o teu nome qual é? Heitor falou também, que é essa ideia de mutuamente constitutivo. As coisas não acontece o movimento social e Estado numa dicotomia. As coisas estão muito entrelaçadas. A gente chama isso no neoinstitucionalismo histórico de mutuamente constitutivo. Então, a formação das identidades, capacidades, formas de ação dos movimentos se dá na relação com a cara do Estado e vice-versa. Então, esse é um tipo de debate que a gente precisa levar adiante e entender o que significa isso. E eu acho, Heitor, que o que você está perguntando, eu interpretaria da seguinte maneira: onde estão oportunidades políticas hoje, certo? Então, talvez não principalmente decretar um fim, mas se perguntar, como os sanitaristas se perguntaram no final dos anos 70, do regime militar, onde podemos fazer diferença, certo? E outra coisa que também o neoinstitucionalismo nos ensina é que não é possível fazer, a não ser por meio de revolução, uma política de terra arrasada, totalmente. Porque tudo que movimentos, ou outros atores inscrevem no Estado, tem o seu grau de institucionalidade, certo? Então, por exemplo, o programa Mais Médicos é uma lei. Para tirar uma lei, você precisa fazer um esforço gigantesco, porque você tem que... A lei foi instituída pelo Legislativo, certo? Então, o grau de institucionalização, olha só, medido pelo esforço para desfazer essa institucionalidade, certo? Que garante um certo legado da ação de movimentos sociais. Ou seja,
os movimentos, quando eles são retirados do jogo, como aconteceu agora, certo? Mesmo assim, existe um legado, porque algumas das suas ações foram altamente institucionalizadas. E os movimentos sabem que eles precisam passar de legislação do Poder Executivo, decretos, portarias de um ministério ou outro, e o mais importante seria passar as suas causas, suas ideias pelo Legislativo, porque aí ganha um grau de institucionalidade cujo custo para desfazer é muito alto. Então me parece que entre buscar novas oportunidades, onde estão agora as oportunidades políticas, e também lançar a mão dessa ideia do legado. Nem tudo vai ser perdido, porque tem coisas que não possam desfazer simplesmente com a canetada. Certo? Então é isso. Eu não sou palestrante, não queria nem fazer outros comentários. Você está salivando para falar. Não, sobre o que a Magda colocou, muito na linha também do que a Mônica respondeu, eu fiquei muito pensando, assim, porque essa discussão um pouco da autonomia, e o outro par da autonomia, às vezes é uma coisa estranha, assim, a luta pela autonomia, tá? Porque é outra coisa que não é autonomia, né? De fato, foi uma discussão muito forte dos anos 80, ou seja, a literatura de movimentos sociais da década de 80, principalmente da primeira metade dos anos 80, é o grande debate da autonomia, um pouco se apresentava, era traduzido por essa questão autonomia ou institucionalização. Institucionalização como sinônimo de perda de autonomia. Institucionalizou significou o fim, né, da autonomia. Agora, eu não sei, essa argumentação, na verdade, não me convence. Eu acho que essa ideia de que a institucionalização significa em si mesmo autonomia, eu acho que ela tem uma série de problemas. Né? Primeiro que eu acho que tem algo que é muito complicado, assim, de não perceber, assim, inclusive não levar a sério os próprios atores. Né? Então, o tempo todo, a gente está fazendo entrevista dizendo que, bom, que eles não foram simplesmente cooptados, que eles não... Bom, eles têm uma argumentação de por que a aposta institucional, do que justifica essa aposta institucional, de como ela se coloca. Né? E claro que a gente tem uma cultura política, um texto clássico já do Eder Sader e da Maria Célia Paoli sobre o estatismo, né? Ou seja, na cultura política brasileira, uma cultura política que perpassa também a sociedade, o Estado é percebido como um espaço central da produção e da transformação. Né? E aí a transformação em vários sentidos, pode ser uma transformação no sentido revolucionário ou no sentido da modernização, por exemplo, como foi as teorias da modernização e tal. Né? Então aqui a gente tem uma questão interessante, que o Estado, ou seja, ocupar uma posição institucional no Estado, e a frase que é recorrente quando a gente faz uma entrevista, por que foste para o Estado? Lá eu vou fazer alguma coisa. Né? Lá eu posso fazer diferença. Estar no Estado me permite fazer coisas que estar na sociedade não me permite. Ou seja, existe uma lógica, assim, que ela perpassa a grande parte dos movimentos e tal. Né? E que é muito interessante que, por vezes, também a gente tem um certo viés, eu acho, de classe na leitura. Né? Porque os empresários, as representações empresariais, as entidades empresariais, historicamente ocuparam o Estado. Né? Mas sempre, na leitura, essa ocupação do Estado pelos setores dominantes é visto como uma instrumentalização do Estado por esses setores. Quando os setores subalternos ocupam o Estado, eles foram cooptados. Isso é um negócio que me incomoda profundamente, ou seja, destitui a agência desses setores. Se eles estão lá, eles estão sendo objetos, eles não são sujeitos. Né? E aqui, para mim, tem o que não significa, que eu acho que tem o equívoco oposto, ou seja, o que não significa não perceber que adentrar um espaço institucional, como ensinam os institucionalistas, tem um preço. Ou seja, ninguém vai para o Estado impunemente. Ou seja, há um enquadramento institucional específico, né, que possibilita fazer coisas, mas impede de fazer outras. O Estado também é um lugar de disputa. Exatamente. Mas, de relação de força que disputa. Sim. Mas que tem uma lógica, né, que tem dinâmicas, e tem normas, e tem procedimentos, e tem, ou seja, que, bom, podem ser transformados, mas se não forem transformados tem o seu custo. Bom, veja o que aconteceu com o PT.
Estão dizendo bem claro, ou seja, entrar no jogo sem mudar algumas coisas do jogo tem um preço. Né? Então aqui parece que tem uma discussão interessante. Só que assim, eu acho que se a nossa cultura política joga muito a lógica do Estado, claro que tem outras perspectivas que pensam transformações a partir de outras lógicas. Né? A discussão do Holloway de mudar o mundo sem tomar o poder, a questão dos zapatistas, das zonas autônomas. Ou seja, isso hoje, né, nesse momento de conflito no Brasil, a gente vê que grupos, organizações, coletivos, causas trazem de novo, porque frente à deslegitimação das instituições, né, abre espaço, como nos anos 70 e 80 abriu, para pensar outras formas de ação política e de estratégia de transformação que não passa por dentro da institucionalidade. Né? Agora, isso eu acho que tem jogo. Hoje, se a gente pegar setores da juventude, por exemplo, né, há uma profunda descrença na aposta institucional. Né? As instituições, olha onde a gente chega com as instituições. Esse é o limite delas. Né? Que tensiona, na verdade, toda uma aposta na institucionalidade que marcou a geração dos anos 80 e 90. Ou seja, o conflito que havia lá nos anos 80, em certa medida, foi resolvido por uma aposta nas instituições. Né? E aí vem um pouco a discussão que o Hector colocou, ou seja, de um lado eu acho que tem, nessa conjuntura de descrédito institucional, né, ideias assim, que, em certa medida, pensam, né, transformações que incorporam a institucionalidade, elas estão sendo tensionadas. Né? No Brasil, hoje, parece que está muito forte. Né? E é um pouco a perplexidade, o impacto que isso atingiu, principalmente dessa geração mais velha que apostou na institucionalidade. Né? Ou seja, a nossa aposta foi... Né? Então aqui tem uma atenção sobre isso. Né? Mas também eu acho que tem algo que é interessante a gente pensar que diferentes configurações em cada setor de políticas públicas abrem ou diminuem possibilidades do ponto de vista de construir espaços de cogestão. Né? Isso no governo federal aqui no Brasil a gente pode ver, ou seja, certas políticas, certos setores de políticas foram muito mais permeáveis, né? Aí, obviamente, por articulações entre interesses societais e interesses dentro ou da burocracia ou do próprio governo, enfim, interesses mais dos atores políticos, né? De produzir possibilidades de construção cooperativa, digamos assim, de políticas e tal. Em alguns casos, a gente tem casos claros de, inclusive, de transferência para as organizações sociais do processo de proposição política. Né? Ou seja, quase uma autogestão mediada depois pelo Estado que implementa. Né? Agora, outros setores do Estado e redes de políticas específicas, que são as conformações específicas, absolutamente fechados. Ou seja, por exemplo, o grau de incidência na política, sei lá, da industrial ou da infraestrutura, das grandes obras de infraestrutura, política macroeconômica, política externa, ou seja, aí é muito menos permeabilidade e tal. Então isso eu acho que é um determinante das possibilidades de produção de processos de cogestão. Né? Muito mais essa conformação das redes de política. Só para, então, que tu continue. Não, só para... eu não tenho certeza, mas pode ser um certo paradoxo, porque ao mesmo tempo, concordando com a tua interpretação, né, da deslegitimidade nas instituições, um certo desencanto, né, inclusive dos processos participativos, etc. e tal, mas ao mesmo tempo as manifestações que agora estão diminuindo, as manifestações muito volumosas, né, contra o golpe, a favor e tal, elas também botam um repertório no sentido de mudar o jogo institucional. Né? Então não é uma coisa como se estivesse fora do jogo institucional. Né? É um desencanto, né? Mas ao mesmo tempo essas milhares de pessoas estão indo para a rua dizendo, olha, nós não queremos que esse golpe aconteça. Ou seja, nós não queremos que essa nova institucionalidade mude nesse sentido. Então elas não deixam de fazer parte desse jogo, né, relacional com a instituição. Mas acho que tem uma dificuldade quando a gente pensa dos setores contra o golpe, é exatamente, eu acho que eu faço contra o golpe e a favor de... O a favor de... Bom. Esse é o dilema. Parece já, do ponto de vista da produção de processos de mobilização,
Tu tem uma crítica, mas a proposição ela está... Porque aqui eu acho que é o ponto da divergência, inclusive, daqueles que são contra o golpe. Né? Ou seja, a alternativa ao processo, aos atores do golpe, ela é meio espaço em branco. Né? Ou seja, nas discussões, no fim, por isso, por exemplo, a quantidade de frentes que se tem. Né? Porque não há espaço possível de coalizão em torno de um programa mínimo propositivo. E aqui, para mim, é a grande fragilidade dessa mobilização contra o golpe. Mas fragilidade não é recusa. Hã? Esse é o ponto. Não. Fragilidade, não. Então, não, porque Mas eu acho que há uma recusa. De certo. tem recusa do status quo, certo? De agora. Agora não é uma recusa da institucionalidade. Acho que é falta de proposta, falta de alternativa. Quando eu falei da questão da autonomia, não é aquela autonomia calcada apenas no discurso, mas na autonomia que busca também a ação, o fazer, e não delega apenas ou não reconhece apenas o Estado como feitor. Tá? E aí, assim, nós temos hoje, né, espaços ou grupos de autogestão que têm articulações internacionais, enfim, que buscam e que também dialogam com o Estado, né? E a área da economia solidária é uma que, de uma certa maneira, busca esse tipo de caminho, né? E que também vai, porque, como tu citaste, a área macroeconômica do Estado, ela é fechada. Ela realmente coloca aquilo que o Frederico apontou, assim, que ainda está em vigência, não vamos entrar, né, em conflito com o Estado-nação ou com essa ordem. Mas tem outras micro-áreas, né, impactos, digamos, né, na ordem econômica menores, mas que são... que já existem, né? Que já estão em curso. E é claro, eu acho que hoje, com essa situação toda da crise, né, dos esvaziamentos de políticas governamentais, né, que davam eco a reivindicações, né, dos movimentos sociais, tanto da cidade, né, do acesso à cidade, como ao acesso ao campo. Talvez, acredito que seja bem pertinente pensar. Agora, o campo não está tão esvaziado assim. Hoje existe também, né, uma busca. Então, alguns locais aqui no Rio Grande do Sul mesmo, que eram habitados por 3, 4 pessoas, né, com assentamentos, passaram a ser habitados por 1000 pessoas que realmente, mas são muitos deles jovens, né, que habitavam outros territórios aqui no estado, que foram para regiões culturalmente diversas. Eles estão conectados, né? E eles acabam também se conectando com a realidade urbana, entrando nas instituições, né, urbanas que não eram da cultura deles. Mas eles também, isso até é interessante agora na resistência, né, ao impeachment, os assentados, o MST, enfim, alguns movimentos acamparam ali na Praça da Matriz. E conversando com um desses assentados, eles tiveram vários impasses no sentido das pessoas, né, cruzarem ali e mandarem eles trabalhar. E, na verdade, assim, a lógica que se tem, né, é de que o trabalho é individual. A lógica na cidade, cada um faz por si. E eles não. Eles têm trabalhos coletivos, então, enquanto um está aqui, ou 10 estão aqui, tem outros 10 lá trabalhando para o coletivo. Então, são lógicas, na verdade, que alguns movimentos, como o MST, né, através dos assentamentos, vão, de alguma maneira, mudando, né, porque a lógica do capital, do trabalho, enfim, né, do empregado, isso não é tão presente nesses
espaços, né? Existe uma busca diferenciada, né, de aquisição da renda. Mais alguma menção? Frederico, Mônica. Bom, então, agradeço a todos e a todas e concluímos então essa